Senhor Deus, é isto que nós desejamos, Senhor, quando expressamos através desta oração cantada. E, na verdade, ao começar todo dia, deveríamos orar esta oração para não vermos o mal em ninguém, mas que o Senhor possa nos dar paciência, temperança, nos fazer pessoas mansas, compreensivas, nos fazer realmente ser, ó Deus, aquela árvore cheia de frutos para a glória de Deus. Queremos lhe agradecer pela oportunidade e o privilégio que temos de nesta manhã nos congregar aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, ouvir os conselhos de Deus, e permita que estes conselhos possam ter guarida em cada coração, para que amanhã ou depois ninguém venha, ó Deus, a sofrer consequências por não atendê-lo. Dá-nos um coração receptível, Senhor. Unja a Tua palavra, unja esses conselhos em nossas vidas e unja, Senhor, agora quando o Teu servo haverá de falar. Que o Senhor possa tomar as palavras, ó Deus, e com clareza fale a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe-nos mais e mais, né? Principalmente o lado espiritual. As crianças podem descer para a sua escolinha. Enquanto isso, vocês busquem suas Bíblias. Primeira carta de São João, capítulo 4, e 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler essas duas escrituras. 1 São João 4, verso 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E agora em Coríntios 11, verso 13 ao 15, lemos o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Podeis assentar? Nós temos as Escrituras, muitíssimas advertências e orientações para a gente se guardar da coisa errada. Porque este tempo é um tempo de engano. Como o mundo começou com Eva, tipo da igreja sendo enganada, também o ciclo tem que fechar na mesma, vamos dizer, com a mesma natureza, com engano. E a Escritura nos diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Por isso, irmãos, precisamos buscar em Deus graça, misericórdia e o discernimento para ver o que é certo e o que é errado. E saber separar uma coisa da outra, quando elas são tão parecidas, né? Mas não quer dizer por ser parecida que é. Não, parece, mas não é. Porque nunca poderia haver engano se aquilo não parecesse. Porque há uma nota falsa de R$50, por que são enganados? Porque ela parece. Se ela viesse de outra cor, entende? Ou com outras características, não enganaria ninguém. Por isso o profeta nos diz, nos alerta,
que todo engano, para enganar, há verdades. Quer dizer, tem que ter escritura, tem que ter verdades, mas não é toda a verdade. Não é toda a verdade. Esses tempos eu ganhei uma nota de R$100, até me sumiu. Acho que alguém pensou que era verdadeira, né? Estava ali dando sopa e me foi. E eu não podia saber onde estava a coisa errada, o que é que caracterizava, fazia com que ela fosse errada. Eu pedi à irmã que me deu, o que é que faz essa nota ser errada? Porque olhando assim rapidamente, aparentemente, estava bem, né? Ganhei 100 pila, por nada. E ela simplesmente pôs contra a luz, e sabe que dentro do nosso dinheiro existem algumas características que não é vista à primeira vista. Você tem que prestar bem atenção. E ali dentro daqueles R$100 tem uma bolinha escura, e dentro daquela bolinha está escrito reais. E o falso, sabe o que tinha ali? O numeral 100, 100. O mais estava bem. Mas o que é que faz uma coisa ser falsa? É uma mínima diferença. É uma mínima diferença. E, segundo a nossa lei, é errado você passar para frente. Você tem que arcar com prejuízo. Se você passa uma que sabe que aquilo está errado, você passa para frente, você é culpado perante a lei. Então, irmãos, se na lei as coisas é assim, e diante de Deus. Eu quero falar sobre uma questão. Eu daria o título, quando é uma questão de espírito, o que fazer? Vamos dizer, quando o assunto é uma questão de espírito, é um problema já espiritual, de espírito, como devemos agir? Ou pode inverter, como vamos agir quando a coisa é uma questão de espírito? Então, o primeiro passo que é necessário é buscar o discernimento de Deus para olhar aquele problema, aquela coisa, aquela circunstância, aquele assunto ali. Porque muitos problemas, muitas confusões, não passa de fatos, de simples fatos de desinformação. A pessoa está desinformada. Então, ela não tem o entendimento correto, mas ela tem a sua mente aberta, entende? Para ouvir, para comparar, para ver, para aprender, para mudar de posicionamento. Então, aí está bem, irmãos, por onde surgem os problemas. Mas quando ele evolui, porque ele vai evoluir e vai se tornar uma questão de espírito, onde a pessoa se radicaliza, de modo tal que não vê outra coisa a não ser aquilo. Então, quando aquilo se torna uma questão de espírito, a verdade é que isso está além de você poder ajudar essa pessoa, e porque está além da própria pessoa, naturalmente falando. A coisa já virou um espírito nela. Quer dizer, não está nem dentro da capacidade daquela pessoa, porque essa pessoa fica presa, como diz o irmão Brana, almas encarceradas, e aí se apega àquele ponto, se apega àquele assunto, se apega àquele problema, com unhas e dentes, como dizemos, né? Aquela pessoa simplesmente briga, explode,
simplesmente se radicalizou de tal modo que nem vai adiantar você dizer o contrário, não adianta mostrar pela Bíblia, não adianta colocar diante dela 100, 200 parágrafos da mensagem, não adianta aconselhar, não adianta o pai aconselhar, não adianta ninguém aconselhar. A questão se tornou uma questão de espírito. Com isso eu estou mostrando a vocês, eu quero mostrar, que é algo perigosíssimo e que devemos o quê? Sempre nos cuidar. Vamos dar um exemplo bem simples, uma questão de espírito, vamos dizer assim. Vocês conhecem essa nova tecnologia chamada 3D, quer dizer, 3 dimensões. Você vai ali ali no shopping, sei lá onde passa aquelas filmes 3D, até mesmo tem já tela e máquina para filmar, coisa dessa forma, né? A primeira coisa que eles fazem, eles te põem um óculos. Um óculos, porque sem o óculos não há como ver aquilo. Aquela coisa com profundidade, com movimento, que realmente parece uma realidade. Mas naqueles óculos, ali, um óculos tem uma informação correta e outra lente te dá uma informação errada. E essas informações vai ao cérebro, você vê aquilo e vai ao cérebro, o cérebro vai processar. Mas como tem uma informação errada perto de uma informação certa, o cérebro entra em uma ilusão, entende? Em uma ilusão e vê aquilo como uma coisa real, com profundidade. Os movimentos vêm, entende? E acontece. Esses dias eu estava em Tramandaí com a minha netinha e o meu neto, Miguel, e eles queriam ver uma coisa dessa. Então, ali tinha um lugarzinho que passava essas coisas, na rua ali. Então, vamos, o que vocês querem ver? Isso é 6, 8 minutos no máximo. O Miguel disse, eu quero ver o fim do mundo. Eu pensei, meu Deus. Então, ali, sentamos, aquilo é pequenininho, né? São poucas cadeiras, porque aquilo tem que mexer, tem ventiladores que sopram para dar mais realidade, até bolinhas de sabão e sei lá o quê, ou coisa. Olha, a coisa enfeita muito. E ali, então, estávamos olhando aquele negócio, mas eu sei o que é, né? Mas, se não, dá de assustar. E aqueles carros vinham por cima, e aqueles aviões, e aquela coisa toda. A minha netinha ao lado, vô, quando é que isso vai acabar? Estava assustada, agarrou do vô. Por quê? Você vê aquilo vindo realmente. Se alguém joga uma coisa assim, se você não sabe o que é, você até abaixa, pensa que aquilo vai te pegar. Mas é uma ilusão do cérebro, esses movimentos. É uma ilusão. Porque o natural, Deus nos fez, vamos dizer, com 2D. Nós vemos altura e largura. As duas dimensões, D quer dizer dimensão. Não existe essa coisa de profundidade. Não existe. Deus nos fez desta maneira simples. Essa coisa aí é dos homens. Entende? Se você assistir aquele filme Avatar, acho que é Avatar, né? Como é que chama? Avatar mesmo? Com esse óculos 3D, você vê a coisa é viva. É viva. Realmente tudo parece tão vivo. Dá vida. Mas não passa de uma ilusão. Inclusive há pessoas
que vomita, sente dor de cabeça, não pode com isso. Não pode. Mas basta você tirar o óculos, pronto. Termina todas aquelas fantasias, né? Termina tudo. Basta tirar os óculos e olhar pela maneira natural, como Deus nos fez, pela simplicidade e assim por diante. É a mesma coisa. Há muita gente que olha dentro da Bíblia, olha dentro das mensagens, com um óculos 3D. Por um lado, toma a palavra aqui, que diz uma coisa, e por outro lado, toma as suas ideias, e cria o quê? Vamos dizer, um espantalho. Cria um 3D na sua vida. E você não tem como dizer que ela não está vendo aquilo, porque quem está naquilo é uma realidade. Não há como você convencer de que não é. Entende? Então, aí está o que eu quero aplicar. A coisa se tornou, esse terceiro D se tornou uma questão de espírito. Você não pode dizer para aquela pessoa, convencê-la, de que isto está errado. Porque ela está vendo. Ela está vendo. Mas o que ela está vendo é por causa de uma má interpretação. Ela misturou as coisas de Deus com as suas próprias ideias. E o que houve? Embaralhou tudo. Então, 3D, vamos dizer, é igual à questão de espírito. Então, o que fazer quando a questão é de espírito? Se não tirar o óculos, vamos dizer, e olhar da maneira simples, pegue a mensagem, leia. Não deixe a sua fé se fragmentar com pontinho aqui, pontinho ali. Leia como foi pregado, o profeta pregou. Veja isso aí. Entende? Porque é desta maneira. Então, é muito importante o discernimento. E nós temos que orar para ter o discernimento. Porque este é um tempo de problemas, tempos de enganos, não é? Salomão pediu sabedoria, discernimento, para saber julgar o povo entre o bem e o mal. E o profeta mesmo disse, se eu tivesse um câncer, uma doença terminal, e Deus propôs para mim a cura, ou que eu tivesse o discernimento, ele diz, eu preferiria o discernimento, porque isto haveria de preservar a minha alma. Preservar a minha alma. E é necessário buscar isto. Você deva colocar isso em suas orações. Entende? Não só por você, mas por todo o povo, pelos ministros, por toda a igreja, para ter discernimento. Um dia saímos dos sistemas, porque Deus nos deu discernimento da sua verdade. Mas lembre-se bem, que é necessário seguir tendo esse discernimento, porque a Escritura diz que temos que combater o adversário nos lugares celestiais. Então, não lá no inferno, nos lugares celestiais. É a sua posição em Cristo. Quer dizer, ele vem. Então, é discernimento dentro de discernimento. Precisamos sempre aplicar isto. Não pense, agora estou na mensagem, estou livre. Não, irmãos. Não subestime o adversário. Agora, nós nunca temos que preocupar, eu já disse isso e volto a dizer, em compreender a coisa errada. Tudo que você tem que se preocupar é entender o que é certo. Entender o que é certo. Alguém diz, eu vou
entender isso aí, para me saber como é aquilo, vou entender aquilo. Eu nunca vi ninguém até hoje entrar nessas coisas que não se enrola e não termina aquilo atingindo a sua marcha com Deus, o seu caminhar com Deus. Você não tem que ir no campo do adversário. Você tem que ficar no teu campo. Como que você tem que fazer? Compreenda o que é a verdade. Eu estava, não muito tempo, na América, conversando com o irmão, e ele conversando normalmente, ele disse, eu tenho um amigo ali do FBI, que ele disse, eu conheço o dólar, não, eu estudei tanto sobre o dólar, que se alguém me dá um dólar dentro de 2 a 4 segundos, eu sei se ele é verdadeiro ou não. E eu perguntei, como vai conhecer? É que ele estudou. E ele disse, e o amigo dele disse, a gente não tem que preocupar com os dólares falsos. A gente não estuda o dólar falso. A gente estuda o verdadeiro. E o que não bate com o verdadeiro é falso. Quer dizer, a regra é simples, é muito simples. Agora, quando a coisa entra em uma questão de espírito, irmãos, eu quero dizer, aí é sério. Aí é só Deus que pode mudar a cabeça daquela pessoa, o modo de ver. Certa vez o irmão Branham chegou em casa e a sua menina estava tocando piano, o ritmo mundano. E o irmão Branham azedou com aquilo, mas se conteve. E ele foi falar com ela educadamente, a menina simplesmente bateu o pé. Acho que eu vou ficar como uma boba aqui dentro de casa. Vocês acham que eu vou na escola, eu vou aprender, quer dizer, eu vou. O irmão e a menina saiu, puxou a porta, a Rebeca, né? Bateu a porta na cara do pai. A irmã Meda ficou chorando. Olha a crise dentro de casa. O irmão Branham disse, eu poderia pegar a minha cinta e trazê-la debaixo de cintadas, chibatadas, né? Mas o que ele viu? Ele viu que aquilo ali era uma coisa que não ia resolver. Briga, discussão, entende? Peleja. Aquilo ia causar mais o quê? Mais revolta. Ele teve o discernimento que aquilo era um problema de espírito que estava influenciando sua filha. E ele, então, foi convencer a mulher, e teve mais problema em convencer a mulher. Vamos tirar a mão disso? Não posso, é minha filha, quer dizer, não abro a mão. É minha também. A ponto dele dizer, Meda, as pessoas vêm do exterior para ter 2 minutos comigo, e toma a minha palavra, eu estou contigo há 1 hora. Lembre, o que estamos fazendo é usando o nome do Senhor. Vamos entregar este caso ao Senhor, você seja amiga dela, e vamos deixar Deus entrar em cena. E então eles ajoelharam e entregaram a Deus. Senhor, se ela estivesse morrendo, encomendaríamos, e ela está morrendo espiritualmente. Quer dizer, aí está entrando por outro caminho, outro espírito. E o que aconteceu? A menina, quando chegou, olhou assim, igual olhar de novilha braba, né? Garanto que ainda estão decidindo que eu não vou. Não é isso, minha filha. Você magoou o seu pai, tocando isso. Mas eu vou, sim, pode ir. Quando você chegar, a comida está pronta. E ela pôs a mão na fechadura da porta e não saiu. Por quê? Encomendou aquilo a Deus, agiu cristamente, né? Como que é que fala? Não sei. Cristamente, né? Como é que é, irmã Inês? E Deus entrou em cena.
Porque Deus diz, não é por força e nem por violência. Então, irmãos, quando é uma questão de espírito, é preciso resolver de outra forma. Não é você que vai fazer a mudança. Não sou eu que vou fazer a mudança. O pastor precisa fazer isso, o pastor precisa fazer aquilo. O que o pastor precisa fazer, se ele já chamou a atenção, se ele já foi ou isso, é chegar a Deus, às vezes, entregar aquele caso. É você cooperar neste sentido também. E não achar que o ministério é fraco, isso, aquilo, que é na base do porrete, do grito e da ameaça. Não. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Nós temos aqui a mensagem conhecida como a serpente ferida, Apocalipse capítulo 5. Nós vamos seguir mostrando esses exemplos, como que a coisa é séria quando se escorrega para o caminho, entra naquele tipo de espírito, né? Tipo de espírito. E o importante é que qualquer um pode cair no espírito errado. Mas o eleito não. Por você se brincar, não vigiar, você pode ser cirandado pelo adversário. Entende? Pode ver que Jesus disse, Pedro, o diabo me pediu para cirandar convosco, mas eu roguei ao Pai que isso não aconteça. E você, quando se converter, confirma os teus irmãos. Cirandar quer dizer brincar de roda, brincadeiras de roda, igual crianças, né? Surgiu, nos dias do próprio irmão Brana, pessoas dizendo que ele era Jesus Cristo. Porque ele revelava os segredos dos corações, porque fazia isto, sinais, prodígios e ministério. Deixa-me ler melhor, eu leio aqui. Ele diz, se há algo que eu queria ser e desejo de coração ser, foi um verdadeiro servo de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Quero que o meu testemunho seja limpo, distinto, que resista em todos os meus erros. Ainda o amava de todo o meu coração, e faço isto nesta manhã com todo o meu coração. E por causa disto me obriga a dizer que eu estou deixando o ministério. Então, o irmão Brana está trazendo esse problema para a sua igreja. Mas antes dele trazer esse problema, ele tentou solucionar particularmente. Me obriga a dizer que estou deixando o ministério, é porque há algo que se levantou entre as pessoas que me fez fazer isto é, que tenho sido tirado de minha classificação de um ministro ou um irmão, e sendo chamado de Jesus Cristo, e assim chamado, e isso me classificaria como um anticristo. Olha que coisa. Eu preferiria encontrar-me ante Deus como um vadio, do que encontrar-me ante Ele como um anticristo, tirar algo dele. Eu vi disto uns poucos anos atrás e pensei que fosse uma galhofa, quer dizer, brincadeira. E me encontrei com um par de irmãos, dos quais eu não vejo nenhum deles nesta reunião, agora aqui nesta reunião. 2 ou 3 deles, uma vez, numa viagem de pesca, pode ver que eram amigos do irmão Brana, e eles me abordaram sobre o tema dizendo, irmão Brana, não é você o Messias ungido, o Cristo?
Vocês podem ver isso nas mensagens pergunta e resposta, esse tipo de coisa assediando o profeta. E pus os meus braços ao redor do pescoço de ambos os irmãos, e todos eles, e disse: irmãos, tanto que tenho tratado de ser um verdadeiro servo de Cristo, e não gostaria que vocês dissessem tal coisa como essa. E se isso alguma vez for dito de mim, então deixarei o campo com uma consciência limpa, e vocês que fizeram isso serão responsáveis por cada alma que eu haveria salvado durante esse tempo, por tirar-me do campo. E pensei que isto tinha acabado. Acabou? Não. Mesmo o irmão Branham dizendo não, para aqueles irmãos, amigos, membros de sua igreja, acabou? Não. Por que não acabou? É porque a questão a coisa tinha ido longe demais. Aquelas pessoas deram água a um espírito e se radicalizaram. E o irmão Branham diz que logo mais ele ouviu isso lá no Canadá, ele foi entre os índios, ouviu isso, teve pessoas que vieram até confessar os seus pecados para ele, e assim por diante. Então, veja que o profeta, ele entrou, vamos dizer, em parafuso, ele entrou numa condição de depressiva. Daí ele diz, parágrafo 31, e eu fui ao Senhor, aqui há não muito tempo, quando pela primeira vez ouvi isto, há cerca de 1 ano atrás. Então eu fui ao Senhor e ele me levou à Escritura, que quando João saiu pregando, que eles não haviam tido um profeta por tantos anos, até estes, eles todos estavam maravilhados em seus corações, pensando que talvez João fosse o Messias. Assim, então João, eles foram e lhe perguntaram, a ele disse que ele não era, se ele não era. Você lê isto em Lucas, no 3º capítulo, verso 15. Então isto se acalmou, assim o deixei ir. Quer dizer, irmão Branham enfrentou aquilo acalmou. Mas não quer dizer que acabou. Não quer dizer que acabou. Agora, quando é uma questão de espírito, olha bem, aquilo é como uma epidemia. Aquilo vai espalhar. A epidemia se pega aí no ar. Aí, ó. Aquilo é um espírito. Quer dizer, é um demônio. Espírito é um demônio que está atrás daquela coisa. Veja vocês. Logo mais começou a chegar cartas para o irmão Branham, telefones, e perguntando, e a coisa foi engrossando, né? Foi ficando difícil. E a ponto que ele caiu em uma situação depressiva. Vou ler aqui. Logo mais, parágrafo 37, ele diz, e tenho estado arrasado cerca de 8 ou 10 dias, em tal situação que só pensei que estava perdendo minha mente, e pedi que todos se distanciassem de mim, me deixasse só, porque estava em tal condição, nervoso e agitado, e todo arrasado em pedaços. E eu me admirava, se isso tivesse vindo por um inimigo meu, isso estaria bem. Eu haveria rido disso e haveria continuado. Porém, se trata de um precioso irmão, preciosa irmã. Então, isso é o que me fere. E eu disse, Senhor, o grande, as coisas são muito grandes para mim. Terei de sair e deixar isto em tuas mãos.
eu não sei mais o que fazer. Quer dizer, ele estava em uma situação crítica, o irmão Branham. Um homem que sempre procurou dar toda a honra para Cristo, agora roubando a honra de Cristo e dando para ele. Não é? Então, ele estava numa situação crítica, fazendo dele o que? Um anticristo. A ponto que até coisas horríveis passou pela mente dele, em se suicidar e etc. Daí, Deus lhe deu um sonho, que uma cobra preta e amarela lhe picou, mas não fez nada de mal para ele, porque ele tinha um sangue forte. Mas e quem não tem o sangue forte? Hã? Aí que está o veneno, né? Não tem o sangue forte. Então ele tinha o sangue forte, aquilo não fez nada. Ele virou, pegou, deu um tiro naquela serpente. E um irmão perto disse: mate ela, aí ao teu lado tem um pau. E ele virou pegar o pau e aquilo desceu para um charco de águas, para um meio de águas ali. E o profeta disse que essas águas, que esse espírito estaria no meio do povo da mensagem. Ferido, porque ele deu um tiro aqui, ele combateu isso, mas o bicho não morreu, está por aí, ó, ainda respirando. Então, você quando vê aparecer, por exemplo, ismo daqui, problema dali, ismo daquela, mais isso, aquilo, você nunca se preocupe com isto. Mas tem 8 ismos, 10 ismos, 5 ismos. Irmãos, todos eles têm a mesma natureza. Entende? Tem a mesma natureza. Na verdade, é um só. Ele tem suas variantes, mas o espírito é o mesmo. É de endeusar o irmão Branham. É de colocar o irmão Branham numa posição que não é dele. Entende? Todos esses, pode ver, quando surge uma coisinha nova ali, que parece, você observa, fica observando, vê se aquilo não tem pernas. É igual uma centopeia, né? Ela vai caminhando, cada dia vai inventando uma coisinha mais uma coisinha, e vão indo. E vão indo, daqui um pouquinho estão cantando hinos. Seu novo nome, Branham, e aí por diante. A coisa vai indo. Entende? É a mesma coisa. Em 63, Deus veio, se encarnou. Se encarnou, então o nome de Deus está naquela carne, William Branham. A coisa, não é, mas é parente de sangue. O espírito é o mesmo. Questão de tempo. Questão de tempo. É o mesmo espírito. Então, eu, pelo menos, já vi um bocado de coisa. Quando qualquer coisa surge, eu já sei onde vai cair o chumbo. Vem com muita coisa, mas eu sei o fim daquilo. Daqui um pouquinho confunde Abraham, Deus aumentou com o que mais? Deus Elohim, né, que tem Elohim com Abraham e Brana, que seu pai é por Brana, para Abraham, né? E chega lá. Isso é praxe, eu já vi vários. Mas é uma questão de espírito. E ninguém se desvia de uma vez só. Como é que um trem de ferro sai do seu trilho? Ali, quando ele tem que desviar, ele não sai numa curva como um carro pode fazer, uma curva de 90 graus. Aquele outro fio, a linha de ferro, se põe pela metade junto a esse, você para e olha. E devagar, vai andando pareio com a linha real. Mas vai se entortando lá na frente e toma outros rumos. Porque se fosse virar de vez, não tem como.
não é certo? Então você olha e diz, parece, mas não quer dizer por parecer que é. Mas vamos aqui, irmãos. Então esse espírito, ele estaria, olha bem, até vou ler aqui. Daí o profeta diz, parágrafo 43, agora onde quer que isso esteja, é um espírito, é o profeta falando, onde quer que isso esteja, é o quê? É um espírito. Sobre gente ruim? Não, sobre gente preciosa. Muita gente tem me perguntado isto, porém isto é um espírito. Porém espero que hoje isso receba uma ferida mortal e morrerá rapidamente, para que eu possa regressar ao ministério. Até então, pedirei a cada um que ore por mim, não sei o que vou fazer, minha residência estará à venda, e eu não posso suportar isto. Eu fico por aqui, eu vou enlouquecer completamente, e lhes peço que ore por mim. Olha bem, mas nem isto consegue demover. E recorde, se vocês alguma vez crerem em mim, se alguma vez creram em mim, como servo de Cristo, recorde, isto é um erro, isto é falso. Assim diz o Senhor, é um erro, não tenha nada a ver com isso. Eu sou seu irmão. Daí o irmão Branham, então, ele diz, inclina nossas cabeças, e ele fez uma oração. Deixa eu só orar para vocês, ler a oração dele, para vocês verem. Pai Celestial, olha a angústia do profeta. Minha carne está tremendo, minhas mãos estão comprimindo, meus dedos estão encolhidos em meus sapatos. Ó Deus, tenha misericórdia. Que tenho feito, Senhor, para merecer isto? Eu rogo que tu sejas misericordioso comigo, Senhor, e com todos, e lá distante, preciosos e amadas pessoas, que possa elas ver seu erro e o que elas têm feito, Senhor, de partir o coração de seu servo e também, não somente seu irmão, mas também nosso Salvador e nosso Pai Celestial. Eu rogo que tu nos perdoes de nossos erros, Senhor. Permita que o santo sangue de Cristo una nossos seres para estar juntos, Senhor. E benditos sejam os laços que unem nossos corações em amor cristão e companheirismo. Deus, que o inimigo que tem se aproximado de nossos irmãos e irmãs possa receber uma ferida mortal, que não exista mais e que morra, Senhor. Quando fizeres isto, Pai, regressarei de novo ao campo. Porém, até então, Senhor, sou teu servo de coração partido, esperando. Isto é mais do que eu poderia fazer. Com lágrimas e prantos e com persuasão que tenho tratado, Senhor, com esforço, tu conheces o meu coração, para deter isto antes que chegasse a esse extremo. Porém, isso foi mais do que eu poderia fazer. Assim, Pai, o encomenda em tuas mãos do púlpito, onde tenho pregado por todos estes anos, o encomenda em tuas mãos. Agora tu te encarregarás disto, Pai, em tua própria maneira divina, e quando tudo estiver terminado e tudo acabado, então teu servo retornará, até então estarei esperando ouvir de ti, Senhor. Então vocês observam as coisas, como ele vinha lutando com esses preciosos irmãos por mais de ano, e não demovia esses irmãos daquilo. Pelo contrário, a coisa foi se radicalizando, foi indo a um extremo que saiu do controle. E o que fez o profeta? Encomendou a Deus. Encomendou a Deus. Se Deus não entrasse em cena, porque aquele espírito não sairia. Quando é questão de espírito,
melhor você não ir pegar cachorro pela orelha, sabe? É o que a Bíblia ensina. Então, veja, quando é uma questão de espírito, tal pessoa se torna uma pessoa inconsequente. Ela não mede consequências. Ela não está importando com os escândalos. O que mais atrapalha o evangelismo da mensagem é essas inconsequências de inconsequentes dentro da própria mensagem. É o que mais causa escândalo. Por isso você, quando fala com o irmão Green, ele fica nervoso. Por quê? Ele conhece o que isso tem causado pelo mundo afora, essas várias linhas, esses que geraram espíritos. Então, a pessoa, ela não importa com nada. Tá? Vamos trazer mais para cá. Não importa o que aconteça com o lar, se o casamento vai de água abaixo, se os filhos vão ficar ali na esquina mendigando, órfãos com pais vivos. A pessoa entrou no espírito, irmão. Não adianta. Você, meu irmão, desculpa dizer aqui, pode trazer a lua e pôr aos pés dela como queijo, e compra marmelada, parece que resolve. Não, dali, na outra semana, a coisa volta. Você, irmã, pode fazer de tudo. Fazer de uma galinha preta, ou de um urubu uma galinha preta. Entende? Comer urubu por galinha preta. Não vai adiantar. Ele vai achar o que falar, o que reclamar, o que dizer. Só há um caminho, é entregar a Deus. Aqui está o exemplo. O que fazer quando a questão é espírito? Recomenda a Deus. E aproveite com que isso, você não tem que mudar do seu lado. Às vezes a coisa está também do seu lado. Primeiro Deus quer que mude aqui, para depois entrar em ação ali. Não só lá. Não é certo? Então, quando a coisa entra nesse caminho, vamos falar agora em termos de igreja. A pessoa não importa com escândalo o nome de Cristo. Fazer o coração de Deus chorar. A pessoa não importa com a sua igreja, se é um pastor. Se aquilo vai tirar os irmãos, tirar os pés dos irmãos do chão, vai colocar a igreja em bagunça, em confusão, entende? Se aquilo vai dividir, se vai enfraquecer, a pessoa não importa. Começa, se é um ministro, começa a agir como um ditador, entende? Impor a coisa, vira um crítico. Se não vê assim, a porta está aberta, pode ir embora. Nunca vemos o irmão Brana com essas atitudes. E eu creio e penso que nós devemos nos apegar às maneiras do nosso profeta, aos bons exemplos. A Bíblia diz que é para observar a maneira de seu pastor, e quando o pastor começa com maneiras erradas, aonde você vai se agarrar? Agarre no teu pastor desta era, o mensageiro. Então a pessoa começa a expulsar, começa a chutar, começa a desfazer, e perdeu todo o sentimento. Por quê? Viram um verdadeiro ditador, não é certo? Se tornam crítico e, acima de mais, suas atitudes se tornam proselitista. Quer impor a sua visão e começa a fazer evangelismo nas igrejas de outros companheiros. É isso. Começa a fazer evangelismo. Não pode fazer na rua, ganhar lá nas almas. Não trabalham para ganhar almas. Começa o quê? Preocupar com a igreja, dos outros também. A igreja é a mulher, Cristo olha pela igreja, quer dizer, começa a avançar em cima de tudo que a mulher que vê por aí. Não preocupa com a sua, não mede consequências, e entram
e entra naquele espírito de politicagem, que é um sistema demoníaco, uma coisa baixa, não é certo? Criando partidos e assim por diante. Voltando aqui, o irmão Branham, ele já tinha ido antes nesses irmãos, ele já tinha ido. Ele já tinha tentado demover isso. Quer dizer, era uma luta que ele estava tendo com aquelas pessoas. E aquilo havia começado com 2, dentro da sua igreja, aquele casal. E dali um pouco já tinha como uns 20 dentro da igreja do irmão Branham. Veja vocês, que era uma igreja pequena, quer dizer, o evangelismo ia caminhando ali, ia virando, se espraiando aquele vírus. E a ponto que eles, como diz, tentaram convencer o próprio irmão Branham, mostrando até certas escrituras que só Deus podia revelar os corações, a ponto que o irmão Branham disse, eu não vou ter mais discernimento aqui na América. O irmão Branham chegou a ter uma questão, conversando com esses irmãos, ele chegou a dizer, irmãos, se vocês dizem que creem em mim, e eu estou dizendo que isso é errado, por que vocês não tomam a minha palavra? Eles disseram, irmão Branham, nós cremos em você, se não crêssemos, nós não estaríamos te ouvindo. Quer dizer, ouvindo conforme eles queriam. Porque um espírito é como um sabonete, entende? Molhado. A coisa pega daqui, escapa para ali. Pega dali, escapa para cá. É um sabonete ensaboado. Não tem como você colocar na frente e olhar coisa por coisa. Não, não é isso. É isso. Mas não é assim, por isso aqui. Você nunca vai encontrar, quer dizer, o carreiro principal. É igual toca de formiga, você nunca vai encontrar a boca real. Entende? Há boquinhas disfarçadas, escondidas por aqui, por ali. Entende? A ponto que você nunca consegue pegar. Você acha que você vai pegar espírito, vai pegar o diabo? Irmãos, é por aí. Então, veja. Agora, por que surgiu isto no ministério do irmão Branham? O próprio irmão Branham diz, vai sair uma mensagem aqui, chamada Apocalipse, capítulo 5, a segunda parte ali tem sobre essa serpente ferida, o resultado desse tiro, que o irmão Branham deu nesse espírito ali. E entregou a coisa na mão de Deus, dentro de uma semana que ele estava resolvido. Ele diz assim, eu estava falando a respeito daquela acusação, melhor, não uma acusação. Aquilo veio de um coração honesto, homens tementes a Deus, pois meu ministério simplesmente ficou um pouquinho, muito sobrenatural. E eles começaram a pensar que eu era o Senhor Jesus. E começaram uma pequena doutrina a respeito disto. Mas tudo isto parou de uma só vez, agradeço ao Senhor por isto. Quer dizer, uma semana antes ele falou contra, deu tiro nisto, e encomendou a Deus. Dentro de uma semana, aquele espírito tinha saído daqueles irmãos. Não é certo? Tinha saído. Agora, por que começou isso? O irmão Branham explica. Porque o meu ministério tinha sido muito sobrenatural. Todas as atitudes de Deus são sobrenaturais e as pessoas confundem. Antes de adorar o Criador, começa a adorar a criação, manifestando o Criador manifestando na criação, né? Então, veja, irmãos, vocês vejam, tem um grande exemplo, se não me engano, a 1 Reis, capítulo 22, quando Acabe ia para a guerra contra os sírios. E Josafá foi aliado de Acabe
E Josafá disse, vamos consultar primeiro a Deus. Josafá era um crente genuíno. E ali, então, veio 400 profetas. E lembre, eram profetas hebreus, genuínos hebreus. E eram profetas. E todos eles diziam, vai, pode ir. Cada um deles tinha uma visão, tinha uma profecia, tinha uma manifestação que provava que aquilo era de Deus. Mas o profeta Elias havia falado antes contra Acabe. E o próprio Acabe tinha uma certa interrogação. Mas às vezes a pessoa se deixa aí com o upa-upa, sabe? Com a maioria. Se deixa ser levado. Dali, Josafá disse, porventura, não tem mais um profeta por aí? Quer dizer, olha bem, 400, para que mais um? Depois de 400. Por isso, diz o irmão Branham, quando você quer ser enganado, é por você não ouvir. Se você tem o Espírito Santo, você vai ouvir este peso aqui de baixo. Às vezes você pode dizer, irmão, eu não entendo isso que você está falando, está bem certo, pelo que parece, mas há alguma coisa aqui que está dizendo, pare, não vá. E o profeta diz, quando você tem dúvida, pare, aí está a receita, não avance. Você deve ir enquanto você não tem dúvida. Se teve a mínima dúvida, pare, não avance. E ele diz, e você sabe que estará certo. Daí, quem foi esse um profeta? Veio Micaías, mas foi o capitão ali e disse, Micaías, que a tua palavra seja como qualquer um deles. Não vai querer ser diferente, não vai falar diferente. Nós vamos te dar um posto de arcebispo, né? De destaque, você é velhinho, tudo mais, nós vamos te dar uma pensão farta para você, não vai atrapalhar, não. Não vai jogar água no fogo lá, não. Que todo mundo está de acordo. O rei, a rainha, os príncipes, os generais, os juízes, os capitães, os soldados. Vai querer ser você diferente? Resultado. Micaías disse, o que o Senhor pôr na minha boca é o que eu falo. Interessante, Micaías chegou ali e disse, Acabe disse, Micaías, devemos ir ou não ir? Daí o próprio Micaías disse, vai, pode ir. Nem Acabe cria nele. Ele disse, Micaías, você está brincando comigo? Quantas vezes eu disse que você me fale o que é certo? Mas Acabe não gostava dele. Olha o problema. Como que vai aceitar o conselho de quem não crê? Daí Micaías disse, olha, você me dá um tempo para me orar, eu não vou fazer as coisas assim, no upa-upa, não, no embalo. Então, tá bem. E Micaías foi orar e teve uma visão. Que Deus estava reunido com um grupo de conselho e disse, quem é que pode ir, induzir Acabe para que caia na peleja e cumpra a minha palavra? E um dava um plano aqui, outro ali. Veio um diabo, se arrancou lá do fundo do inferno e caiu prostrado diante de Deus, disse, eu vou. E Deus disse, como é que você vai fazer? Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E Deus disse, pode ir. Olha, Deus permite. Já que quer, né? Vai, você vai vencer. E quando Micaías relatou o que ele viu, o chefe dos profetas, Zedequias, se não me engano, lhe deu um tapa na boca que pulou sangue, pulou dente, escorreu sangue. E o rei disse, eu vou acertar com ele quando eu voltar da batalha, põe esse homem lá na prisão, trate ele duramente. Micaías disse, ouve Israel, se você voltar em paz, Deus não falou por mim. E lá na batalha, olha bem, Acabe sabendo disso, olha, eu não vou com a coroa ali, porque os inimigos vão me pegar, eu vou disfarçar um soldado comum. Mas nem isso livrou ele. Alguém pegou assim, jogou uma flecha
e aquela flecha foi bem na junta da armadura. O único lugar que podia... Não é que a flecha pegou o Acabe ali? Como um soldado simples, e o rei da Síria diz, brigue só, procure o Acabe. É com ele é o nosso problema, é o cabeça. E Acabe, então, ficou na frente da peleja, me tira da peleja, eu estou ferido, e ficou na frente ali. Entende? O sangue escorrendo para o fundo do carro. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente e querem manter sua aparência, sua posição? Quantos ministérios estão se esvaindo? Mas quantos crentes, irmãos, irmãs, às vezes estão se esvaindo? Ao invés de buscar socorro, não, tem que manter a minha aparência. Olha. Não se deve brincar, irmãos, com espíritos. Ninguém podia mudar a cabeça de Acabe e você também não vai mudar. Pastor, o que é que eu devo fazer? Afaste-se. Afaste-se, não brinque com espíritos. Eu recordo que o irmão Green disse aqui, daqueles irmãos, aqueles dois irmãos que... Irmãos de primeira linha, já começaram a dizer que o irmão Branham era Jesus Cristo. E o irmão Green disse, nós não sabíamos o que dizer, como uma pessoa desta, vamos dizer, como o irmão Beto, o irmão Getúlio, vai entrar numa coisa dessa. E ninguém sabia o que mudou aqueles irmãos de uma hora para outra. Daí o irmão Green disse que o irmão Branham resolveu o problema disso, chamou aqueles irmãos e disse, o problema é que vocês dormiram num quarto de tal hotel, aonde um dia antes tinha dormido aquele senhor fulano, que anda por aí com os folhetinhos, dizendo que eu sou Jesus Cristo, aquele espírito pegou vocês. Vai você parar, deitar onde deitou essas coisas. Quer pegar pulga? Deite com cachorro pulguento. Quer pegar sarna? Fica perto de um sarnento. É isso. Irmão Green conta que uma vez o irmão Branham foi em sua cidade para uma campanha, e ele conseguiu o melhor hotel, o melhor quarto. O irmão Branham, quando pôs a cara na porta, deu um passo para trás e disse, irmão Green, não há um outro quarto? Não está bom, irmão Branham? Está bom, mas eu quero outro. Aqui eu não fico. Outra vez, em outra campanha, fez isso com outro pastor. Irmão Green lembrou que isso aconteceu uma vez com ele. Vamos perguntar ao irmão Branham o que é que há? Daí o irmão Branham disse, olha, é que aqui, há 3 dias atrás, dormiu um casal e cometeu adultério. E aqueles espíritos estão aqui. E aqui eu não fico. Aqui eu não fico. Olha bem, por isso que você deve orar quando você vai num ambiente estranho. Santifique esse quarto, santifique aquele lugar. Por que deitar com espíritos errados? Por que ir? Por que estar, vamos dizer, diante daquela televisão, aquela novela, aqueles tipos de filmes, aqueles tipos de conversa, tipo de companhia, tipo de vizinhança, tipo de parentalhada, com espíritos errados, zombando da tua fé, te criticando? Senhor, converta. Você é que tem que sair de lá. É você que tem que sair dessas coisas, fugir daquilo que está enfraquecendo, roubando a tua seiva, a tua vida. Essas modas, irmãs, para que olhar nessas vitrines? Para quê? Lembre que é espíritos, por exemplo, irmãos.
Bem, eu não sei a palavra, esqueci. Mas você já viu essa aberração de hoje em dia? Mulher com mulher, homem com homem. Que nojeira, que aberração, que podridão. Não somente o passivo, mas o ativo também. É o mesmo espírito. Porque isso aí é espíritos. É espírito. Uma mulher casada deixa seu marido, deixa seus filhos e vai se unir a outra que faz a mesma coisa. Um homem deixa sua família e se vai casar com outro homem. Olha, isso é uma coisa que nem me cabe. Uma nojeira, uma porcaria dessa. Então, veja vocês, o que é isto? É espírito. E a sociedade quer, olha, vocês têm que aceitar, vocês têm que bater palma, dizer que isso aí... vai para o inferno com essas coisas todas, porque pecado, o resultado de pecado é inferno. Seja adúltero, seja mentiroso, seja o que for. Então, veja vocês, é uma questão de espírito. Olha a questão de espírito em negócios. Eu recordo do irmão Jonathan, ele contando uma experiência que o irmão que tinha negócios, simplesmente, ele metia nos negócios dele. E claro que aquilo vai estourar na família, no espírito mais fraco da família. E eram 2 meninas gêmeas, uma beleza de meninas. E as meninas começavam a roubar. Ia numa casa, quando via, pegava uma coisa. Ia no mercado, quando via, pegava uma coisa. E assim, e a mãe e o pai bateram, corrigiram, aconselharam, choraram, oraram com elas, e nada. Daí um dia o irmão disse que foi suficientemente sincero e analisou a sua vida. E viu que ele estava fazendo trapaceirismo em seus negócios. E ele confessou a Deus que ia ser correto. Nem foi preciso orar pelas meninas. As meninas foram libertas. Você vê que não brinque, irmãos. Quando a coisa é espiritual, você não brinque. Você tem que discernir isto. Fuja você de qualquer coisa que pode te influenciar, ir para o lado errado. Coisa que vai mudar o seu comportamento cristão, cristã. Nós temos aqui ainda, desculpa, eu vou pegar mais um pouquinho, ainda tenho uns instantes aqui, uma mensagem chamada também Apocalipse capítulo 5, só que a segunda parte. Na primeira parte, o irmão Branham deu tiro nessa cobra preta e branca e amarela, e olha o resultado. E ele nos diz aqui, entende? Que você não deve brincar com o espírito. Ele diz, há pelo menos 15 ou 20 pessoas assentadas bem aqui, que foram culpadas em pensar que eu era Jesus Cristo. Como puderam elas fazer isto? Eu fui diretamente a eles até que descobri que Deus me disse que aquilo era um espírito. E aqueles homens, eu disse, e aqueles homens criam em mim cada palavra. Eu disse, como você crê em mim, então, se eu lhe digo? Então fomos até a palavra, então eles começaram a enxergar, disseram, bem, claro, nós não cremos em você, ou não teríamos ouvido o que você havia dito, vê aí? Mas eles realmente pensavam que eles estavam corretos. Estava com o óculos 3D, né? Sinceramente, veio, e um daqueles espíritos chega a você e tem isto, vem, você crerá absolutamente nisto. Não me importa, não há ninguém que possa lhe dizer diferente.
Quer dizer, quando alguém crê, está sob um espírito, não sei se vocês estão pegando, a pessoa pode dizer, a pessoa não vai crer, entende? Porque está dizendo diferente do que ela está vendo. Está com óculos 3D, vai dizer que ela não está vendo? Se tivesse humildade de tirar e começar e deixar Deus trabalhar, né? Não importa o quanto a palavra diga, então. Bem, você simplesmente não crê nela de qualquer modo. Apenas vai em frente. Quer dizer, não importa o que diz a Bíblia, não importa o que diz a palavra, não importa o que diz as mensagens, não, a pessoa vai adiante de qualquer maneira. Isto é uma questão de espírito. Se você deseja ser dessa, dizem, se você, e ainda diz, se você deseja ser dessa maneira, vá em frente, eu terei a minha própria maneira. Quer dizer, comigo é assim. Veja, isto mostra que você está ungido com o espírito errado. Isso mostra que você está ungido com o espírito errado. A coisa mais difícil é um alcoólatra admitir que ele é alcoólatra. Uma pessoa, ela fica doida, começa a sair de si, ela não vê que ela saiu de si. Quem vê é os de fora. Não é assim? Ela começa a pôr açúcar no lugar do sal na comida, então é os de fora que vai vendo. A mamãe está estranha, a velhinha está caduca, está ficando meia, chamando caduca, né? Por isso que é bom, o cérebro é como um órgão, toma vitamina, fortaleça seu cérebro, porque virar caduco é triste, né? Eu tenho uma experiência com isso, ainda dá tempo. Eu me criei, passei muitos meses dentro da casa dos meus padrinhos, ali em Torixoréu, Mato Grosso, uma cidade. E eu tinha uma reverência pela minha madrinha. Eles não tinham filhos, eu ficava até 3 meses lá. Ganhava uns pilinhas, né? E assim por diante, todo mimado. E depois que eu mudei, viemos de Mato Grosso para Goiânia, daí eu voltei lá para ver meus velhos padrinhos. Cheguei e conversei com meu padrinho, Isaías, e ele disse, tua avó está aí caducando. E eu era acostumado sempre, toda vez, bença pai, bença mãe, bença padrinho, bença madrinha, e aquela coisa que para mim é bom, alguém diz, é antigo, para mim é bom alguém me dizer, Deus te abençoe. Daí eu fui ver a madrinha em cima da cama. Olha, que decepção. Ela estava sentada em cima da cama, igual uma criança, com a bonequinha aqui, e eu estendi a mão, falei, benção, madrinha. E ela e me olhava assim. Que decepção, né? Saí daquele quarto para mais nunca entrar ali. A ficar caduca, vocês cuidam, gente, que olha... E velho fica rabugento e caduco, aí é triste. Né? Aí é triste. É de buscar capoeira mesmo. Então, veja vocês. O irmão Brana, ele diz o seguinte, parágrafo 31, ainda dessa mensagem. Ele demorou um tempo para perceber que aquilo era um espírito. Você não deve julgar isso é espírito, mas vá observando, vai olhando devagar, vai comparando as coisas, vai vendo, até que você tenha certeza de que aquilo é um espírito. Parágrafo 31. Quando vi que aquilo era um espírito que havia entrado no meio daqueles preciosos irmãos, não há como um homem natural tirar aquilo. Estão entendendo? Não há como uma pessoa pode tirar aquilo. Então, a única coisa que tivemos que fazer foi dedicar, ou melhor, entregar ao Senhor. Vocês viram a oração dele, entregando a Deus, né? E em poucas horas estava tudo terminado.
ele mesmo procurou demover aquilo e não pôde. Entende? É muito simples. Se uma pessoa de fora dizer, a pessoa não podia demover porque era de fora, mas o próprio homem dizendo isso é errado, e a pessoa não saía disso, teve que Deus entrar em cena. Daí o irmão Branham diz, agora, então nós vamos ver, irmãos, que como a gente deve, olha bem, como é que surge espíritos? Surge, a pessoa cria espíritos. Cria, dá lugar e aquilo vai gerando, vai criando, vem vindo aquilo, e aquilo começa de pequeninas coisas que não são consertadas na vida, a pessoa dá lugar, começa a dar muita atenção aos seus burros, suas teimosias, isso não é de Deus. É por aí que a coisa vem se formando, sabe? Então, aquilo vai o quê? Tomando corpo, se formando, a ponto que chega a um extremo. Um mata o outro, as separações, a maldades, aquilo cria suspeitas, né? Por fim, aquilo foge do controle natural e só compete a Deus entrar em cena para poder demover aquilo. Agora, a pergunta é, como devemos fazer para que esses espíritos não gerem na igreja, em casa, no trabalho, na sua vida espiritual, natural? A palestra nessa manhã é como agir quando a questão é espírito. Temos que entregar a Deus. A primeira coisa, tudo bem. Mas por que deixar a coisa chegar a esse extremo? Será que não pode ser evitado antes? Ser contornado isto antes? Eu creio que pode. Vocês creem? Amém. Então vamos ver o próprio irmão Branham nos ensinando aqui. Agora, se surgir algo nesta igreja que não esteja correto, então deixe o indivíduo, quem quer que seja, que saiba que aquilo não está correto. Vá até a esta pessoa, e se a pessoa não se reconciliar, então a próxima coisa que fazer é tomar uma testemunha e ir, ou talvez 2 testemunhas, e irem até aquela pessoa para fazê-la reconciliar e acertar a coisa. Agora ouça atentamente, agora isso também está sendo gravado. E então, se isso não der certo, quer dizer, como que devemos não deixar a coisa criar raízes? O irmão Anildo pregou aqui, arrancar pela raiz, foi você, né? O pastor Daniel, arrancando pelas raízes. Enquanto é pequenininho, é novo, ainda dá de arrancar. Mas depois que viram a árvore, dá como arrancar? Então, é aquele velho ditado, antes que o mal cresça, corta a cabeça. Começa cedo. Você vê uma coisinha surgindo dentro de casa, na vida, vamos dizer, do casal, começa a coisinha ali, você sabe o que dá nesse mundo moderno lá na frente. Não vai dormir com isso. Senta, acerte, espera o momento próprio, veja, não deixe esses espíritos de desrespeito nascer, controlar. Senão vira o quê? Pura briga. Que prazer ter um lado de pura briga. Então, o que deve fazer? Senta e acerta. Não corrigiu aquele irmão, essa coisa errada, vamos dizer o que for, chama a testemunha, é o que Jesus disse. Como que acaba com esse espírito fuxico? É assim, chama a testemunha, ou 2. A pessoa argumenta, tem suas razões, seus argumentos. O que disse Jesus? Estou adiantando um pouco. Leve ao ministério, entregue isso no ministério.
Você vê o seu irmão, a sua irmã errada, você tem que ir a ele, a ela e dizer, não é isso que nós aprendemos, não é desta forma. Não é, eu tenho amor, eu vou esconder. Não, esse não é o amor cristão, não. Esse é um amor carnal. Você está cooperando para o abismo daquela pessoa. Por isso que o pastor, quando vê que a coisa está errada com alguém, a igreja, ele vai em cima. Às vezes vocês nem entendem. Mas vocês devem entender que tudo que é feito é para o vosso bem, é para a vossa salvação. Nunca deixe um pequeno ismo, ou alguma coisinha ou outra, algum sentimento ruim surgir entre vocês. Tire isto do caminho agora mesmo. Então, esta é sua pequena. São as pequenas raposas que estragam as uvas, vocês sabem. Então, mantenha isso afastado do caminho. Qualquer sentimento estranho, vai e fale para aquela pessoa a respeito daquilo. Diga, eu estou errado. Eu não me sinto correto em relação a você, ou algo. Ajude-me a orar sobre isto, para que eu melhore. Mas vem o orgulho, não, eu não vou, quem sou eu para me humilhar? Lembre-se, quer crescer é diminuindo, não é subindo. Porque não queremos nada a não ser apenas o puro e inadulterável Espírito Santo de Deus no nosso meio. Isso é tudo o que queremos. Então, com os dons e coisas darão certo e tudo seguirá correto. Por que ter uma meia igreja se você pode ter uma inteira? Por que aceitar um substituto quando os céus estão inteiros, cheios, repletos do genuíno? Vem? Nós não queremos aquilo. Então, se algum sentimento estranho alguma vez surgir entre seus membros, um para com o outro, vá até esta pessoa. Você diz, bem, eles me fizeram. Então, apenas recordem, se você tem um erro, falta contra o irmão, mas se o irmão tem algo contra você, vá até ele e se reconcilie. Diga-lhe que você tem um sentimento estranho a respeito dele e deseja se fazer amigo. E ore, e vá até o altar e tire a coisa de entre vocês. A Bíblia diz o quê? Se teu irmão errar contra ti, ele tem que vir a ti. É assim? Vá você a ele. Não é dizer, foi ele que errou, foi ela que errou, ela que tem que vir se quiser. A Bíblia diz o contrário, o próprio Senhor Jesus. Agora, Satanás constantemente te atacará até que você esteja exterminado sobre a terra. Apenas recorde disto, você nunca terá uma trégua, mas uma luta acontecendo o tempo todo, porque você está em uma batalha. Você pediu para vir a Cristo ou para vir a um piquenique? Bem, com certeza você vai ficar surpreso porque é uma batalha constante. Estou no campo há 31 anos e tenho lutado cada polegada do caminho. Isto é correto. Israel teve que lutar cada polegada do caminho. A Palestina foi dada a eles, mas eles tiveram que lutar cada polegada do caminho para obtê-la. Agora recordem, então, se algo surgir na igreja, então o pastor, e se você tiver que vir ao pastor para levá-lo à pessoa, então, se eles não ouvirem aquilo, então chegue diante da igreja e declare isto, diante da igreja. Tenta acertar, entrega ao ministério, o ministério vai cuidar. Se a pessoa continua aquela coisa grave, então leve a toda a igreja. E Jesus disse o quê? Considere-o como publicano e pecador. Lhes dê tempo para que se reconciliem, talvez de um domingo ao outro. E se eles não ouvirem a igreja, então a Bíblia diz, considere-o um pagão e um publicano.
Veja, enquanto eles estiverem protegidos pela igreja, Satanás não pode chegar até eles. Mas quando a igreja os desliga de sob a proteção da igreja e do sangue de Cristo, então Satanás trabalhará sobre eles, aquilo os trará diretamente para a reconciliação novamente. Vê, você compreende isto? Não compreende, pastor? Sim, Senhor. Então, esta é a coisa para ser sempre lembrada, para se fazer, é reconciliar, vir para Deus e seguir o caminho de Deus. Parando aqui um instante. Entregar ao diabo, irmãos, ou que seja, pode ser feito até particularmente, individualmente. O pastor dá uma nota, como o irmão Brana deu uma nota nessa questão desses espíritos, entende? Ele deu a nota. O que ele está fazendo? Entregando a mão de Deus, tirando a mão daquilo. Preste atenção aqui. Tirando a mão daquilo. Isso era o que ele estava fazendo, para que Deus entrasse em cena. Agora, eu já vi muita criancice, ministros fazendo criancice. Às vezes porque a pessoa simplesmente diverge, já ameaça, igual se ameaça na Assembleia, com disciplina, já ameaça entregar ao diabo. E às vezes a pessoa não quer congregar ali, já pega e entrega ao diabo. Uma certa vez o irmão veio a mim, o meu pastor me entregou ao diabo. Eu disse, não se preocupa, nem o diabo não te quer. Começa a usarem as coisas de uma maneira carnal, para amedrontar. Não é assim. Deus não está nessas coisas. Faça a coisa corretamente, no espírito correto. Isso é para uma disciplina, é para que Deus cuide daquele caso, cuide daquela pessoa. A pessoa veio à igreja, tentou se firmar uns dias aí, e foi embora, se desviou. Entrega ao diabo. Não, irmão, você tem que ir lá e tirar da mão do diabo aquela pessoa, reconciliar ela com Deus. Não é assim as coisas. Aplique a Bíblia corretamente. Vamos aqui, senão não termina, né? O que aquilo nos prova? 2 ou 3 de nossos irmãos sabem que eu trabalhei sob este outro por 2 ou 3 anos. Isso é correto. Mas quando cheguei a um lugar que eu pensei naqueles irmãos e eu pude finalmente amar aqueles homens, olha bem, irmão Brana lutou com aqueles irmãos, por final ele tinha os seus ressentimentos, porque nós somos humanos e temos nossas dificuldades, mas ele venceu a sua própria dificuldade e pôde amar aquelas pessoas o suficiente. E eu levei testemunhas, mas aquilo não deu certo, eu tinha que trazer aquilo à igreja. E então, da plataforma, no último domingo, eu disse, eu não quero ouvir isto nenhuma vez mais, estou livre disto, eu entrego isto para Deus, veja, e entrego isto de volta a Ele. Imediatamente aquilo ficou claro que aquelas pessoas estavam. Agora, se eles tivessem sido, quando veio a correção da Escritura, olha bem, irmão Branda lutou com aqueles irmãos que vinham com essas doutrinas, né, 2, 3 anos. Por final, o resultado foi trazer a igreja e entregar aquilo na mão de Deus. E o que fez? Deus entrou em cena e resolveu. Você está vendo como você tem que resolver suas dificuldades? Por favor, estão ouvindo? Agora, quando uma pessoa não aceita a correção, é porque não é um filho de Deus. É um bastardo, é um filho ilegítimo. E um homem que não pode suportar a correção da Escritura, ele fica todo irado e explode. Isto mostra que ele não está correto com Deus. Fica nervoso, né? Isto é certo. Mas o santo, genuíno de Deus, se reconciliará com Deus através da palavra. Isso é correto. E a palavra é o caminho corretivo.
aqueles irmãos devem estar bastante agradecidos a Deus, pois, veja, a Bíblia diz que os falsos cristos se levantariam nos últimos dias e enganaria, se possível, o próprio eleito. Mas ele não é possível. Não, Senhor, o eleito foi pré-ordenado, então eles não serão enganados. Então, tão logo que aqueles irmãos subiram ali em casa, no dia seguinte, veio, mesmo quando chegaram e começaram a me dar suas escrituras, quer dizer, queria convencer o irmão Brana, e então o Espírito Santo, através da escritura, simplesmente condenou tudo que eles estavam dizendo. Vê? Então ali estava, eles viram então um grupo de pessoas eleitas, entrando na presença de Deus. Isso me deixa agradecido por pessoas como aquelas. Sim, Senhor, eles são homens verdadeiros. Quer dizer, pode um eleito se enrolar um pouco? Pode, mas não vai ficar enrolado. Quando você vê um homem que está errado, e é provado que está errado, então mostra que ele quer ser um cristão. Ele se aproxima e diz, estou errado. Este é um verdadeiro cristão, admite. Está errado, irmão. Quando você está errado, seja franco, sincero. Eu estou errado, e o que você pode fazer comigo? Eu te peço perdão, você só pode me perdoar. Agora, voltando aqui, a pessoa consertou as coisas, pôs debaixo do sangue, foi completa as suas confissões, o seu acerto, a reparação, não se toca mais nisso. Mas quando aquilo lá na frente, um dia o casalzinho de volta, e aquela vez você fez isso, e aquela vez você fez isso, entende? Então aquilo vai vendo que isso é uma desonra ao sangue de Cristo, isso é uma desonra àquela confissão, não foi sincera aquele primeiro acerto. Entende? A pessoa vai com a pá lá no cemitério e arranca aquelas podridão. Será que você não tem altura, irmão, de olhar dali para frente? Sem desenterrar lixo? Sempre pessoas que estão desenterrando lixo são as mais culpadas. Estão errando mais do que quem produziu aquele lixo. Mas se aquele sujeito explodir e correr ao corredor de um lado para outro e disser, isso não tem nada a ver. Sim, cuidado, irmão. Você pode ver imediatamente, então, que ele está sob condenação, porque ele não era um de nós. Mas sempre, pastor, venha com a palavra. E ela fará isto cada vez, mas você tem que permanecer com a palavra. Terminado, irmão, só mais um instante. O irmão Brana, ele fala sobre os pentecostais, que o diabo entrou e começou a dar um som incerto. Começou o diabo a falar línguas e profetizar também, e homens que fumavam, bebiam e viviam a vida errada. Sempre o diabo começa com uma coisa de Deus e deturpa, não é isso? Ele não é um criador, ele é um pervertedor. Então, nós não podemos deixar com que a nossa fé, a nossa mensagem, dê um som incerto. Temos que estar sempre na linha, na nossa linha. Nunca altere essa palavra. Recordem, eu vos exorto diante de Deus, fique com a palavra. Nunca modifiquem. E se essas coisas se levantarem no meio das pessoas e coisas assim, há um genuíno. Todas as vezes que você pegar um falso, há um dólar falso, isso mostra que ele foi feito através de um dólar verdadeiro. Quando você ouve algum hipócrita falando em línguas, você não pode dizer que ele tem o Espírito Santo, mas recordem, ele está personificando algum artigo genuíno que realmente tem o dom de falar em línguas. Quando você vê aquelas pessoas que são falsas, recordem, elas foram feitas de uma verdadeira. Deus é o Criador de todas as coisas boas.
Mas Satanás personifica esses dons. Bem, eu entrei nisto e nós não vamos entrar em nossa lição. Vamos? Daí um irmão levantou na igreja. Irmão Brian disse, enquanto o irmão Brana falava, ele disse, irmão Brana, com licença, só um minuto, por favor. Sim, irmão. Daí o irmão disse, eu não estava aqui no domingo passado e eu me envolvi com o que você estava falando a respeito alguns meses atrás. Eu fiquei realmente perturbado a respeito disto, um pouquinho. E eu senti de vir e lhe falar a respeito disto e falar com o irmão Neville, mas eu também senti que você conhecia. Eu e minha esposa fizemos disso um assunto de oração. Quer dizer, esse irmão, ele tinha sido abordado por essas pessoas, mas ele fez um assunto de oração. E nesta manhã, quando eu entrei no tabernáculo, eu não sabia o que havia acontecido, e um dos preciosos irmãos chegou para mim nesta manhã e me pediu para que eu o perdoasse. Eu acho que essa foi uma boa coisa, diz o irmão Brana. Amém. E eu penso que é bastante louvável da parte do irmão. Sim, Senhor. Ele me pediu para perdoá-lo, porque ele estava tentando estava tentando trazer essa doutrina para mim. Dizer que, né? E eu não aceitei, sim, e eu não aceitei aquilo. E ele me pediu para que lhe perdoasse nesta manhã, e eu realmente o perdoei no nome de Jesus. Quer dizer, o irmão chegou na igreja, aquele irmão evangelista ali, tentando fazer aquela doutrina caminhar, mas ele havia já visto que ele estava errado. Agora ele tinha que fazer o quê? Reparações. Irmãos, fazer reparações, estragar as coisas é fácil, agora reparar é difícil. Precisa um esforço, precisa querer, precisa se humilhar. Errar é humano. Permanecer no erro é diabólico. Agora, reconheceu, volte atrás, conserte. Se você tomou um caminho errado, qual a maneira de consertar? É voltar por onde foi, não fazer um atalho por lá. Porque se a pessoa não faz reparações, não se corrige, não faz reparações, queira ou não queira, ela ainda está sob aquele espírito. Por isso a Bíblia diz, quem confessa e deixa, para deixar, tem que fazer reparações contra quem você errou. Se uma pessoa cai no adultério e não faz a coisa correta, diz o irmão Branco, tem que aquele homem reparar, junto com o teu marido. Pode dar bala, né? Mas tem que aquela mulher e reparar. Essa é a maneira de matar esse espírito. De matar. Caso contrário, isso pode estar voltando, tentando, vindo essas figuras, essa pessoa, e vai até que o nó desafrouxa e depois vai de vez. Por quê? Não fez um acerto completo. Então, é necessário matar. Para matar, repare, vá até a raiz, arranca pela raiz. Vocês entenderam? Então, a pessoa cair em um erro, mas eu quero ver voltar e reparar. Igreja, desculpa. Eu estava enganado, se é o pastor. Eu fui iludido, vocês me perdoam, desculpa, irmão. E lá naquele que está parado em casa, fracassado, eu fui errado. Eu fui culpado da sua situação. Você é culpado? Vai lá. Ah, mas você não teve ânimo para ir lá? Para levar essa coisa errada? Então, pega o dinheirinho da economia e vai lá. Às vezes o telefonema resolve? Não, às vezes é só pessoalmente. Isso é o que deve ser feito. Não a coisa errar e depois, errei, mas não errei tanto.
Olha, primeiro já não tem um espírito de arrependimento. É a mesma coisa. E simplesmente senta em riba do rabo. Gente, se não é feita a reparação, próximo trem de erro que passar, a pessoa embarca nele. Embarca. Se não vai com um, volta, não deu certo. Vai com o outro, não deu certo. Mas pode esperar, quando passar o outro, está embarcado. É dito e feito. Isso é 2 mais 2. Agora, quando há uma reparação, igual esse irmão veio, no irmão Brian, e reparou, aí sim matou o bicho. Matou aquele espírito. Isso é o que se deve fazer quando a questão é espírito. É o título da mensagem. Amém. Obrigado, irmão Brian. Isto é correto. Estou feliz por você ter dito isto. Irmão Ben, veja você, porque aqueles homens têm estado ao redor por todas as partes, fazendo reparos. Agora, este é o verdadeiro cristianismo. Este é o cristianismo em ação. Quando estiverem errados, subam e admitam que você estava errado. Vem. Se levanta e diga, estou errado, me perdoe. Agora, um sujeito que tenta esconder isto, então ele tem algo coberto. Amém? Eu acho que não precisa mais nada, que Deus ponha isso no meu coração, no teu coração, no nosso coração. Não é certo? Todos nós somos humanos, todos nós estamos sujeitos a falhas, mas não para ser manejado por um espírito errado e ir para o inferno com ele. Então, que o Senhor nos ajude, te ajude, e que você, que também tem estado certo, cuidado para não escorregar para o outro lado, porque a gente se escorrega com o pé direito, com o pé esquerdo, pode escorregar para o outro lado. Entrar em um orgulho e pensar que você é o sim, senhor, é o perfeito. Todos nós precisamos desta graça. Fiquemos de pé. Os pedidos de oração, chegou alguns de fora, nós estaremos orando à noite. Querido Pai, nós lhe agradecemos pelo Senhor ter nos dado um profeta, o irmão Brana, para nos ensinar, Senhor, e vemos estas coisas tiradas de suas próprias experiências, lutas, dores, e ele nos passa, Senhor, o que é que devemos fazer quando a questão é espiritual. Deus, dá-nos o discernimento, por favor, Pai, para que a gente saiba separar, filtrar o certo do errado e o errado do certo, separar um do outro, para que a gente não pise sobre o que é certo e julgue e até blasfeme. Dá-nos a compreensão espiritual. Tiago disse, se alguém falta sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dará livremente, não te jogará no rosto. Conceda sabedoria para cada irmão, cada irmã, aos ministros, para os diáconos saber como diaconizar, os evangelistas como evangelizar, esses pais como criar seus filhos, esses filhos, filhas como serem, ó Deus, se portarem neste mundo, Senhor, cheio de tantas más influências. Não somente o discernimento, mas queremos que Tu dê as forças, as condições, para que a pessoa possa se posicionar, cada um possa se posicionar pelo que é certo. Às vezes se sabe que isso está errado, mas não tem força para dizer não, mas conceda força, Senhor. E nesse momento, diante de Ti, com a Tua igreja, nós pedimos que Tu nos examines. Se há algo que temos que nos corrigir, queremos corrigir. Não queremos, ó Deus, ser assediados por este espírito,
mais adiante ou de uma maneira, não queremos deixar que isto chegue a uma situação, ó Deus, que não tenha, como diz, mais volta. Pai, que o Senhor nos ajude a evitar maiores danos, piores danos, a dar-nos a graça, a humildade, a sinceridade e o temor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus os abençoe. Deus os dê um bom dia. A todos, a vocês da internet também. Desculpe por eu ser um tanto longo, mas isso é vida para vocês. Bom dia a todos.